Olá, você que acessou a este canal, seja bem-vindo. Fique até o final do vídeo, pois aqui contém comentários bíblicos muito edificante para todo mundo cristão. Hoje, o nosso comentário é a respeito do filho pródigo do Antigo Testamento. É isso mesmo. Conhecemos aquele filho pródigo do Novo Testamento em Lucas capítulo 15. Mas quando lemos alguma coisa no Novo Testamento, na maioria das vezes, sempre há alguma coisa que prefigura lá no Antigo Testamento. Bom, em 2 Crônicas 33, 2 Reis 21, tem uma história que coincide bem com essa, que já prefigura. Mas o que mostra aqui é até onde vai o perdão de Deus. Até que ponto vai o perdão de Deus? Deus alcança a pessoa no mais profundo do poço onde a pessoa estiver. Essas histórias mostram muito bem isso. Bom, o rei Manassés, para começar, ele foi criado em um lar temente a Deus. O seu pai, o rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus, então ele educou o seu filho, o Manassés, nos caminhos de Deus. Assim como hoje um cristão que nasce, digamos assim, em um berço evangélico. Então a gente se diz que foi criado em um lar cristão. Manassés, ele foi criado assim, tá? Mas aí, com isso, fica claro que a semente da palavra de Deus ficou plantada no coração dele. E isso é muito bom. Veja o quanto surte efeito. Uma criança que é educada ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos, quando ele cresce, aquela semente fica guardada. E ele pode andar por onde andar. Deus tem a ferramenta para usar, para buscá-lo aonde ele estiver. Mas aí Manassés, quando ele cresceu, ele resolveu apostatar da fé. Ele, quando assumiu o reinado, ele abandonou totalmente as coisas que o seu pai tinha ensinado, os ensinamentos de Deus, a lei de Deus e como conduzir o povo nos caminhos de Deus. E aí ele apostatou tanto, ficou totalmente desviado dos caminhos de Jesus, dos caminhos de Deus, que ele desviou também toda a nação. Toda a nação também se desviou. E já foi dito que Manassés se tornou o judeu mais idólatra que já existiu na história. Isso mesmo, o judeu mais idólatra. Então, o próprio Deus chegou a dizer através dos profetas que ele se tornou pior do que os amorreus e praticou coisas piores do que os amorreus. Mas quais foram os pecados de Manassés? Bom, o principal era a idolatria. E isso chegou a tal ponto que ele chegou a praticar sacrifícios humanos. Ele chegou a sacrificar os próprios filhos a Moloque, lá no vale do filho de Inom, como se costumava naquela época tão escura. Então ele chegou a esse ponto, totalmente desviado de Deus, e também conduziu a nação a se desviar de Deus. Manassés, ele chegou a esse ponto. Mas aí Deus, ele não desiste da pessoa, tá? Vai até um certo limite, é claro. E foi aí que Deus agiu e levantou os profetas para repreender ele, para ir falar com ele. O que vemos no Velho Testamento é aquela luta, aquele trabalho
tudo aquilo que Deus faz para atrair a pessoa de volta, seja um indivíduo, seja uma família, seja uma nação. E foi assim com Manassés. Mas Manassés não ouviu os profetas, não ouviu a ninguém. E além disso, ele passou até a matar os profetas também. Diz aí a história que o próprio profeta Isaías foi morto por ele. O escritor aos Hebreus fala de alguém que foi morto, cerrado pelo meio, e disse que foi o profeta Isaías. Então ele chegou a esse tal ponto, e Deus ainda insistindo para tentar chamar a pessoa de volta. Aí, já que a pessoa não ouve a palavra de Deus, a repreensão pelos profetas, aí Deus passa a usar a vara. Também foi o que ele fez. E Jesus já disse lá em Apocalipse, ele disse, eu castigo e disciplino a todos quanto amo. E no Velho Testamento é assim, Deus sempre desceu a sua disciplina sobre aqueles que desobedecem e aqueles que se desviam, mas para o bem, para atrair a pessoa de volta de novo, para a pessoa não se perder. Mas aí veio o rei da Síria, o próprio Deus levantou o rei da Síria para vir contra o rei Manassés. Ele foi preso, ele foi amarrado com cadeias e com ganchos e levado para o cativeiro, levado para a Babilônia. Então aí foi a vara de Deus sobre ele, a fim de que ele se arrependesse. Isso sempre acontecia e acontece também até hoje. Lá no cativeiro, sofrendo, angustiado, ele passou a orar a Deus, ele caiu em si, ele se arrependeu, e aí onde voltamos a dizer o que falamos no começo. Ele foi criado em um lar temente a Deus. A semente da palavra de Deus estava guardada no coração dele. E foi aí que ela começou a nascer. E a palavra de Deus e o Espírito Santo gera o arrependimento. Aí nós já vemos acontecer com o rei Manassés. Ele diz a Bíblia que ele orou muito a Deus, chorou muito, se humilhou perante Deus, ele experimentou o verdadeiro arrependimento. Assim como o filho pródigo, né? Que experimentou, caiu em si. O que Deus fez? É o que ele sempre deseja fazer. Ele perdoou a Manassés. Mas quantas coisas Manassés fez e Deus perdoa tudo isso? Perdoa. Assim como perdoou o filho pródigo. O pai perdoou o filho pródigo. Então é assim até onde vai o perdão de Deus. E quando Deus perdoa, não é só isso. Ele restaura a pessoa. Ele levanta a pessoa. E ele devolve para a pessoa tudo aquilo que ele perdeu, inclusive a sua honra. O rei Nabucodonosor, quem se lembra? Ele, depois de passar 7 anos vivendo como animal, ele olhou para o céu, reconheceu a Deus. E Deus tornou trazer ele de volta. É sempre assim que acontece. Então, aí está o exemplo de Manassés, o que aconteceu com ele. Mas ele tinha a palavra de Deus guardada no coração dele. Deus perdoou a Manassés, Deus restaurou a Manassés, assim como o pai do filho pródigo restaurou ele. Agora, é bom lembrar uma coisa. O certo mesmo, o melhor mesmo, é evitar o grande mal. Porque a palavra de Deus resiste também uma coisa que não é muito boa. Sim, o pecado nunca que é bom. Mesmo que Deus perdoe os pecados da pessoa, assim como o rei Davi foi perdoado, mas depois ainda ficou as consequências. Com o rei Manassés também foi assim. Deus perdoou ele totalmente,
mas aí, infelizmente, ficou as consequências. O seu filho Amon, né, reinou em seu lugar. E, infelizmente, Amon não foi criado em um lar temente a Deus, ele não tinha a palavra de Deus no coração, como Manassés teve. E ele passou a desviar a nação novamente dos caminhos de Deus. Mas não durou muito tempo. Amon, que tinha o nome de um deus egípcio, que Manassés pôs na sua dureza de coração, apenas com 2 anos de reinado, ele foi morto pelos seus próprios servos. Então, as consequências do pecado vêm depois, e às vezes até depois da pessoa ser perdoado, como aqui na vida de Manassés se vê esse exemplo não muito agradável. Mas o que queremos deixar claro aqui é essa grande realidade, essa grande verdade. Assim como o filho pródigo foi recebido de volta pelo pai, o rei Manassés foi recebido de volta por Deus e foi restaurado o seu reinado. Aqui ficou claro até que ponto vai o perdão de Deus, até onde a mão de Deus alcança. E concluímos com essa daqui. Não importa o que a pessoa foi, não importa o que a pessoa fez, até que ponto ele chegou, mas o importante é que se a pessoa resolveu voltar para a casa do pai, ele tem de volta tudo que perdeu. E acima de tudo, tem o perdão de Deus, tem a vida eterna e Deus recebe de novo como seu filho. Todas essas coisas estão registradas na palavra de Deus para nos ensinar até onde vai o perdão de Deus. Então, todas essas coisas estão escritas para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Deus te abençoe e muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo.